Hello, ladies and gentlemen. Eu sou o Crono. Uma análise lógica. E assim, baseada em algumas coisas que a gente viu em um react. Que na verdade, assim, são 2 reacts. Que é um vídeo que tá bombando aí no Sessão 4. E que já foi reagido pelo Super Kamehameha. Assim, basicamente é Gohan Místico contra o Kid Buu. Quem venceria? O Gohan Místico conseguiria vencer o Kid Buu? E bom, antes da gente entrar no ponto real do tema, que o tema não é esse, o tema é filler, tá aí no título, é o seguinte. Bom, eu só vou dar minha opinião sobre Gohan Místico vs Kid Buu. Eu acho que assim, a parte que o Augusto analisou faz um sentido, ok, e o que o Super Kamehameha contestou, também. Mas aí tem um lance. É o seguinte, o próprio Kid Buu, assim como todos os Majin Boos, tem a habilidade de regeneração e esse é o ponto principal do Augusto. Não dá pra finalizar a luta com o Kid Buu sem, por exemplo, o que aconteceu no caso da Genkidama. É um ponto verdadeiro. Ele vai se regenerar sempre que sobrar um pedacinho, uma célula, a não ser que ele seja desintegrado completamente. Entenda-se como desintegrado sobre não sobrou nada, e nada é assim, nada, nem poeira, nem nada, não sobrou nada. Ok, isso é desintegrar. Mas o lance é que, na minha opinião, o Kid Buu não teria como bater de frente com o Gohan Místico, assim. O que aconteceu igual aconteceu com o Super Buu. Ele ia tentar e apanhar pra cacete. Ia ficar apanhando. Bom, Mystic Gohan tecnicamente não é uma transformação, pelo menos nessa altura do mangá não tinha nada a ver. Em Dragon Ball Super isso é até questionável, mas assim... o Mystic Gohan não gasta energias transformando. Ele tem todo aquele poder na base. Legal, né? E aí qual que é o lance? Como ele tem todo aquele poder na base, o Mystic Gohan não vai se exaltar e acabar a transformação como aconteceu com o Goku Super Saiyajin 3. Não, o Mystic Gohan ia continuar batendo nele, ó. Ia ser um paulada o tempo todo. E a regeneração do Buu tem um defeito que todas as regenerações de Dragon Ball tem, exceto no caso o Zamasu, que é imortal, mas todas elas têm um defeitinho, que é o seguinte, ela tem um custo. Esse custo é o Ki. Então, por exemplo, a regeneração do Pico, pá, pum, cresce um braço de novo, cresce o corpo inteiro dele novamente. Do próprio Cell também, que é o quanto de Ki ele possui ainda para que ele possa reconstruir o seu próprio corpo. Ela não vem do nada. O próprio o Kid Buu não é imortal, nenhum Majin Buu é. E assim, essa regeneração vai perdendo capacidade conforme ele vai apanhando, conforme ele vai levando dano, o seu Ki vai baixando. E, bom, a gente vê isso no próprio mangá de Dragon Ball, no anime de Dragon Ball Z, quando você vê o Super Buu, ou na verdade não, é o Fat Buu lutando com o Kid Buu. E o Fat Buu começa a apanhar tanto que ele começa a ficar mais devagar, ele começa a ficar sem energia, ele começa a ficar exaustado. Exausto, né? Exaustado. Exaurido. O lance é, o Kid Buu ia apanhar tanto que uma hora ou outra a sua regeneração já não estaria mais no talo. Porque assim, conforme você vai gastando o Ki dele não é infinito. Nenhum deles tem Ki infinito. E assim, como o Gohan Místico tem uma vantagem absurda de não gastar Ki com transformação, bom, basicamente o Kid Buu ia ficar apanhando até uma hora que assim, ele não ia ter mais Ki para poder fazer a sua própria regeneração de uma maneira eficiente. E aí bastaria um ataque de Ki brutal que desintegrasse ele, como ele fez no céu, aí entra o argumento do Super Kamehameha. Essa é a minha opinião em relação ao que acontece com Kid Buu versus Gohan. O Gohan ia bater tanto no Kid Buu que uma hora ou outra ele não ia conseguir mais se regenerar ou ia ser pego por um ataque massivo de energia bruta e esse ataque simplesmente iria facilmente desintegrá-lo completamente, como aconteceu com a Genkidama. Porque naquele ponto da luta, o próprio Kid Buu já não tinha tanta capacidade de responder aquele foco de energia robusto que era uma Genkidama com energia de muita gente. E bom, depois de tomar uma surra do cacete, o Kid Buu não ia ter tanta energia assim pra se manter, porque a energia desse personagem também não é infinita. Nenhum dos Majin Boos tem energia infinita. E por conta disso, eles podem não só ser nocauteados, como sua regeneração vai perdendo estamina. Vai caindo, vai demorando, vai ficando mais devagar, vai tendo um custo. E uma hora ou outra o Kamehameha pega e varre. Mas antes de mais nada,
vamos aqui ao ponto principal, que é o quê? A análise do... O que o Augusto Mota, né, o youtuber do Sessão 4, ele traz uma fala muito interessante e é isso que a gente vai acompanhar agora. Vamos aqui dar uma olhadinha na parte interessante que eu achei do vídeo de Sessão 4 do Augusto. Então aqui, vamos assistir junto, só pra vocês verem que eu não tirei o tema do nada. E sim, o tema é o que é filler em Dragon Ball, o que é canônico, o que é considerável e o que não é. Parece tão difícil definir assim, o próprio Augusto tem uma opinião dele, eu vou até ver a opinião dele nesse comecinho aqui, que foi bem interessante. Vamos lá. No meu vídeo, eu vi muitos comentários do tipo: o Augusto usa filler pra defender o seu ponto. E cara, eu não usei o filler pra defender o meu ponto. Eu usei pra dizer: se tu olhar tanto do lado canônico como do lado não canônico, existem elementos que corroboram para o que eu estou falando. Eu deixo claro no meu vídeo que se existisse apenas os fillers para defender o meu ponto, eu não perderia tempo, mas isso ninguém escuta ou finge não escutar. Aqui a gente já tem um ponto interessante. Sessão 4, que é um canal assim muito amado pelos fãs de Dragon Ball, um canal muito bom. Eu sou inscrito, eu adoro, eu acompanho os vídeos do Augusto. Inclusive tem um vídeo que ele removeu, mas eu guardei porque é uma pérola muito boa. Mas esse é para outro assunto. Bom, o próprio Augusto considera que existe cânone e filler. Por que eu tô falando isso? Porque tem muito fanboy que vem nos meus vídeos e fala: ai, tudo é canônico. Dragon Ball Z, Dragon Ball clássico, tudo é canônico. E cara, você já viu que ele separa canônico e filler. Canônico, filler. Vamos continuar aqui com o vídeo para ver mais da opinião dele. E não, os fillers não servem só para encher linguiça. Sempre quando eu analiso um filler, a primeira coisa que olho é: ele faz sentido narrativo para a história? Se sim, na minha opinião, ele não deve ser descartado. Exemplo, muitos não gostam daquele filler onde o Goku tira a carteira de habilitação. Mas dentro da obra original, ele faz sentido quando vemos que no mangá, galera, Goku dirige. E a Tite confirma numa fala do anime que fez o Saiyajin voltar novamente à autoescola e andou praticando com ele. Isto é, há um complemento entre o filler e o mangá. Nessa situação específica, onde as pessoas não estão colaborando, faz sentido o Gohan ir pedir ajuda, porque é um complemento do que vimos no mangá. O próprio Kai, que é conhecido por eliminar os fillers, deixou essa cena justamente por ela ser importante para a narrativa. Agora, existem outros fillers, galera, que não têm essa função de complementar a história. Por exemplo, os Guerreiros Z dando uma coça nas forças especiais Ginyu. Isso mais confundiu do que acrescentou algo. Goku superando o Gohan místico no corpo de Majin Buu é outra cena absurda. Mas Augusto, tu usou ela como argumento, não como ponto principal, mas pra dizer que um meio oficial nos traz isso aqui. Agora, faz sentido essa cena? Na minha opinião, não. Tanto que eu falo no meu vídeo que essa cena é absurda. E olha só o detalhe. Eu gostando ou não dos fillers, você considerando ou não eles dentro da obra, galera, é uma decisão pessoal sua e minha. Porque não existe nenhum documento ou meio oficial dizendo que eles são descartáveis. A Toei, assim como a Shueisha, são também donas, eu disse, donas de Dragon Ball. Agora mais do que nunca. O Akira recebia os seus royalties de criador, mas não tinha total controle sobre a sua obra. Lembra? Dragon Ball é uma franquia. Não era eu presa Akira Toriyama, saca? Muitos acham que o GT só aconteceu por permissão do Akira. Errado! Tanto que, mesmo o Akira dizendo que não tinha mais energia para continuar, eles fizeram. Portanto, galera, o GT iria acontecer com ou sem o Akira. Dito isso, vamos voltar ao foco do vídeo. Agora falando sobre os poderes divinos do Ubi. E aí, assim, o vídeo continua na temática entre Gohan Místico e Kid Buu, né? No caso, a resposta do Augusto ao react do Super Kamehameha. Então, assim, whatever, não é o tema desse vídeo. Eu já dei minha opinião no começo pra gente já matar essa parte aí. Eu não vou fazer react do vídeo todo do Augusto, até porque eu não acho necessário no momento. Mas, assim, o que é filler em Dragon Ball? Dá pra considerar tudo? Tudo tá valendo? Tudo é ok? Tudo é canônico? Bom, o próprio Augusto separa canônico de filler. E ele também tem
uma noção do que é aproveitável e o que não é. E aí vocês vão entender que, assim, o tema desse vídeo aqui não é para discutir Mystic Gohan e Kid Buu. Não, já dei minha opinião no começo pra matar essa parte. Mas vamos aí tentar entender o que é filler, o que não é. O que dá pra separar, o que não dá pra separar. O que é canônico e o que é filler. O que é considerado e o que não é. Porque Dragon Ball Z, até Dragon Ball Kai tem filler. E aí, assim, a linha tênue entre canônico e filler não é exatamente clara pra todo mundo. Na verdade, pra maioria das pessoas, como o Augusto disse, é questão de opinião. Mas não é. Porque tem uma regra e o Augusto segue essa regra. Eu gosto disso no Augusto, ele segue essa regra. Tem que fazer sentido com a história. E aí eu vou explicar pra vocês. Primeiro, o que significa a palavra cânone, o que é filler, qual que é o significado dessas coisas. E aí a gente vai entender o que é o que, como que é o que. E aí vocês vão entender como vocês vão poder separar. Pô, isso aqui eu considero na análise de Goku canônico. Isso aqui é o Goku canônico. Esse aqui eu não posso considerar como Goku canônico. A análise nem não feito não serve porque, bom, não vai bater com a história. E o importante, gente, é isso, é a história. Então, primeiro vamos entender qual é o significado da palavra cânone. De onde veio isso? Bom, vamos começar com o seguinte. Cânone, ou a palavra canon, é um termo que deriva da palavra grega kavokavak. Não falo grego, gente. Mas normalmente era uma vara utilizada como instrumento de medida que normalmente caracteriza como um conjunto de regras sobre um determinado assunto. E bom, nesse caso a gente está se referindo a uma regra padrão, um princípio absoluto, do qual são retiradas diversas regras específicas. Modo de se comportar, modelo, isso define o que é cânone, o que é canônico. Então o que é canônico? Bom, dentro de um conjunto de obras de autores, são considerados exemplares de determinada altura ou local. Exemplo, cânone arquitetário, cânone literário, cânone ocidental, etc. Isso para a parte de religião. Tanto que assim, a gente tem dentro da própria Igreja Católica livros que são canônicos, que compõem a Bíblia, e apócrifos. Apócrifos são livros que também foram escritos e tal, são palavras dos próprios discípulos ou de pessoas próximas, né? São registros da época que definem histórias bíblicas que a Igreja Católica não definiu pro cânone da obra, que seriam as regras definidas por ela na parte de religião. Entretanto, em outras obras, um conjunto de textos ou obras reconhecidos como autoridade, ou seja, é aquilo que manda na história. E aí, bom, Dragon Ball, o que manda na história de Dragon Ball do seu começo ao fim? O que é exatamente definido pelo autor, que foi criado pelo autor, que define o rumo da história de maneira incontestável? Esse é o cânone. E nesse caso, o cânone da obra de Dragon Ball é o mangá. Ah, mas o anime se baseia no mangá. Sim, mas ele tem extras. Extras, preenchimentos, são chamados de fillers. E aí assim, considerá-los ou não, cabe a uma única regra. O quê? Como que ele entra dentro do que é canônico? Bom, tem que estar dentro das regras estabelecidas da obra, que são reconhecidas pela autoridade que compôs aquela obra. Nesse caso, existem duas autoridades. Uma delas que é vital, que assim, sem ela não existe Dragon Ball, e outra é proprietária, que comprou a história e que é não só publisher, mas é dona dos direitos da obra, podendo sim incluir coisas oficialmente dentro da obra. E aí a gente tem a diferença entre Akira Toriyama, Shueisha e Toei Animation. E assim, isso não é só pra Dragon Ball não, gente. Isso vale pra qualquer obra existente dentro de um anime. Por exemplo, a Toei Animation não faz só Dragon Ball, ela faz muitas outras coisas. Entre elas, Cavaleiros do Zodíaco. E bom, vocês com certeza conhecem CDZ, conhecem Cavaleiros do Zodíaco, Saint Seiya. E Saint Seiya tem um monte de filler. Por quê? Porque assim, por mais que o Kurumada tivesse escrito o mangá e assim, até eu adoro aquele canal que é o Hipermito, né? Que é o
o traço ardente do Kurumada, né? Bom, ele escreveu a sua obra, ele já finalizou ela, eventualmente sai alguma coisa nova, mas assim, dentro do cânone da obra, vale o mangá, no caso de Cavaleiro do Zodíaco, tá? Se eu me confundir aí no meio da fala, me relevem. Mas dentro de Cavaleiro do Zodíaco, o que vale não é o que a Toei Animation falou, não, isso aqui é canal. O que o autor, que até hoje escreve, ou entre aspas, né, porque ele não é muito fã de escrever, ele mais vive da obra do que produz alguma coisa nova dentro dela, é o mangá de Cavaleiro do Zodíaco. E com Dragon Ball também não é diferente. Então assim como algumas coisas que acontecem dentro de Dragon Ball não são relevantes ou aproveitadas para a história, várias coisas não são aproveitadas dentro da história de CDZ. Por exemplo, o arco inteiro de Asgard, que, cara, é legal, eu gosto, mas é um belo de um filler. Não é canônico. Ele não entra, nem nada do que aconteceu ali, da Hilda, de Polaris, o Anel de Nibelungo e etc, Athena tentando deter o derretimento do gelo polar, se encaixa dentro da história de CDZ. Por isso que dentro do cânone de CDZ, só explicando uma outra obra para que vocês não tenham essa visão de tipo, mas tem que ser assim porque todas as obras são assim. Não, a regra é clara. Não vale só para Dragon Ball, vale para todas as obras. Tem que fazer sentido com a história. E essa é a regra que o Augusto segue, que eu gosto muito. Porque nada que não faz sentido com a obra ele vai considerar. Por exemplo, como ele mesmo disse, o Gohan místico lutando contra o Goku ali na base, no começo, faz sentido? Não faz. O Goku na base não tanca o Gohan místico. Não tancava, e nem dentro da história, não faz sentido nenhum. É uma coisa que não agrega nada. Mas, por exemplo, o Gohan pedindo ajuda. Dentro do que aconteceu no anime, é um filler que faz sentido, que, aconteceria. Ele pode facilmente voar dali até a cidade mais próxima e falar, galera, levanta a mão aí, me ajuda a fazer a Genkidama. Me ajuda aí, faz sentido. Coisa que, por exemplo, nem todo filler vai fazer sentido. Como, por exemplo, nós temos aí o filler das Forças Especiais Ginyu correndo o caminho da serpente e encontrando os guerreiros, assim, o Yantia dando um pau num cara que bateu no Vegeta. Sendo que o Vegeta era muito superior ao Yantia. Não faz sentido nenhum. Então é um filler que, por mais que seja oficial, esteja dentro da obra de Dragon Ball, é oficial, mas não encaixa na história, não faz sentido com a história. Por quê? Porque só de correr o caminho da serpente e fazer um treinamento que não era tão longo assim, não faria com que o Yantia, por exemplo, pudesse derrotar o Rikun. Se nem o Vegeta, depois de fazer Zenkai, conseguiu. Entendeu o ponto? Se faz sentido com a obra, é canônico. Ou, no mínimo, pode ser encaixado como canônico. Se não faz sentido com a obra, se não se encaixa dentro do contexto que a história traz, das regras da história, que definem nível de poder, que definem nível de habilidade, qual personagem está vivo, qual personagem está morto, qual personagem é relevante, qual personagem não é. É isso. Então, assim, isso é um exemplo de filler que é descartável. Então, nem tudo que aparece no anime vai agregar numa discussão, vai agregar pro cânone da obra. Não é canônico. Mas algumas coisas podem ser consideradas sim, porque se ela não interfere ou bate de frente com a regra estabelecida pelo autor original da obra, que inclusive é o que mandava no que seria adaptado tanto pela Shueisha quanto no caso, pela Toei Animation, muito mais pela Toei Animation, que cria os fillers no caso do anime. Bom, se não bate dentro dessas regras, é facilmente desconsiderado da obra. E é aí que vocês vão começar a aprender a diferença entre, isso aqui eu posso considerar, isso aqui vai fazer sentido, ou isso aqui, não, isso aqui não encaixa. Não encaixa na obra, não faz sentido nenhum. Tem mais exemplo disso? Claro que tem. Avaliem pra mim se isso aqui faz sentido pra vocês dentro da obra de Dragon Ball. Se isso aqui dá pra se chamar de canônico. Oh, não, é o Goku! Parece que não estão arrependidos, não é? Que boa notícia! Felizmente você também morreu. Fico contente em vê-lo outra vez.
Forças Especiais Ginyu! Vai correr! Pega essa cena aqui. Faz sentido pra vocês, dentro do cânone da obra, além de conhecer um guerreiro incrível que é o Pai Kuhan, adoro esse guerreiro, adoro a ideia que ele fosse canônico. Mas, o Goku tem uma transformação Super Saiyajin de cabelo preto. Inexplicável, ele simplesmente transformou no Super Saiyajin de cabelo preto. Conhecida facilmente como falso Super Saiyajin e reconhecido por todo mundo que é fã de Dragon Ball como um erro da Toei. Caras, faz sentido pra vocês isso dentro do cânone da obra? Não, o Goku tem uma transformação de Super Saiyajin de cabelo preto, é oficial e canônico dentro da obra. Vocês acham que faz sentido? Sério, não, na moral. Tá dentro da obra, né? Oficial é. Mas vocês acham que isso é canônico? Vamos continuar vendo aqui, porque, meu, é uma luta da hora. Adoraria que o personagem fosse canônico. E assim, por que não é canônico, eu vou explicar depois. Não pode ser! Esse Goku miserável, como ficou tão forte? Não se impressione. Hã? Esse nível é insignificante. Posso dizer isso porque eu o matei. Ah, vejo que é muito hábil, Cell. Então cuide dele. O que é isso? Ah, não! Vai correr? Ele tem uma velocidade incrível. Que maldição! Acabam de nos derrotar, mas desta vez não morremos. Isto parece um inferno! Agora não vão fazer mais maldades, não é? É, tem razão. Incrível. Nunca achei que ia conhecer alguém tão forte. Este lugar está começando a me agradar. Existe um lutador mais forte que Goku no outro mundo. Goku ficou cheio de alegria ao ver que aquele planeta era muito emocionante. Ai, fé. Bom, vamos pausar aqui. A gente vai continuar porque, assim, dentro da obra faz sentido o Super Saiyajin de cabelo preto, um erro crasso da Toei Animation. Dentro da história de Dragon Ball, dentro do mangá, da continuação do que aconteceu, faz sentido isso existir? Não, não faz. Por que o Pai Kuhan não faz sentido existir dentro do cânone da obra? Que é uma coisa interessante. É um personagem que eu gosto. Pô, pra mim, não teria problema nenhum tornar o Pai Kuhan canônico. Desde que ele se encaixasse dentro das regras da obra. Dentro que ele se encaixasse no cânone. E pra ele se encaixar no cânone, a existência dele tem que fazer sentido. E assim,
Por que a existência dele não faria sentido? Porque mais pra frente em Dragon Ball Super, a gente tem um torneio do poder, onde tá faltando um lutador, o Goku consegue pensar no Freeza. Que, obviamente, não é um cara que vai colaborar de bom grado, né? Tanto que, assim, ele decidiu ser ressuscitado, tentou trair o Universo 7 várias e várias vezes. Cara, era mais fácil, se o Paiku Han fosse um personagem canônico, trazer o Paiku Han pro cânone da obra e chamar ele pro torneio do poder no lugar do Freeza. Tudo bem que o Freeza já tinha a transformação Gold, mas o Paiku Han não era fraco. E pelo contrário, tinha habilidades bem interessantes. Assim, não só no lugar do Freeza, mas eu poderia facilmente substituir o Kuririn pelo Paiku Han. Se ele existisse no cânone da obra. Mas ele não existe, porque Dragon Ball continuou depois de Dragon Ball mangá encerrar, depois de Dragon Ball Z encerrar, tivemos Dragon Ball Super, e bom, ele não é citado, ele não é referenciado, ele não tem nada. É diferente, por exemplo, do Goku tirando carteira de motorista. Então por que faz sentido, por exemplo, o Augusto Mota considerar aquele filler do Goku tirando a carteira de motorista? Por que faz aquilo se encaixa dentro do cânone, por exemplo, e o Paiku Han não? Porque, bom, o Goku é mostrado dirigindo. É mostrado ele até dirigindo um trator. Ele tem uma noção de como fazer isso, é mostrado dirigindo um veículo normal, beleza, ok. Mas dentro da necessidade onde o Paiku Han poderia ser inserido, ele não foi. E era uma necessidade, a gente precisava de guerreiros fortes. E, pô, e certamente ele é muito mais poderoso que o Kuririn, muito mais habilidoso que o próprio Kuririn. Faria muito mais sentido eu ter o Paiku Han no lugar do Kuririn. Até do Mestre Kami. Até do Freeza, se você for considerar que o Goku não tinha noção do nível dos outros universos, assim. Ele sabia que o topo era forte, mas ele não conhecia o Jiren ainda. Então fazia mais sentido ele ter chamado esse guerreiro, que é um guerreiro incrível, um guerreiro fabuloso. Meu, nada contra esse filler. É um filler lindo, eu gosto dele. Muita gente não assistiu porque na época que teve a quebra de episódios entre Band e Globo, a Globo ficou com uma parte e a Band ficou com outra. E aí eles falam, quer saber? A gente mata a Saga Cell aqui, essa parte filler aqui a gente corta e continua dali pra frente. Tanto que o próprio Grande Senhor Kaiô, que seria o Kaiô que tá acima do Kaiô do Sul, do Norte, do Leste e do Oeste, que é o Grande Senhor Kaiô, é citado no mangá, mas nunca apareceu no mangá. Ele é citado pelo Piccolo quando ele tá em dúvida da identidade do Shin. Ele até presume que talvez ele seja o Grande Senhor Kaiô, mas canonicamente o Grande Senhor Kaiô nunca apareceu, o Goku nunca treinou com ele canonicamente. Tanto que na cena das 400 toneladas, dentro do mangá não existe nada que referencie o Grande Senhor Kaiô. E, bom, dentro do próprio filler que vai rolar, que é a parte da fala filler do Kaiô do Sul, ele pergunta se o Goku já não iniciou os treinamentos com o Grande Senhor Kaiô, mas aí existe a resposta de que não. Ele estava muito ocupado e as coisas ainda não aconteceram. Então, mesmo se eu considerasse toda essa saga dentro do cânone do anime, o anime descarta que houve esse treinamento. Então, assim, não serve nem como argumento. Mas, ó, é um personagem que poderia ser facilmente inserido. Cara, eu super apoio. Eu até queria que ele fosse personagem jogável de jogo. Pô, Fighter Z, você ter ali uma DLC com o Paiku Han, com aquele guerreiro poderoso da Terra de cabelo loiro, seria legal. Outros guerreiros fillers que já apareceram, e, por exemplo, tem guerreiro filler que já apareceu em jogo oficial. O Slut é filler. O próprio Broly do Z é filler. Mas já apareceu. Pô, o Paiku Han poderia aparecer, seria da hora jogar com ele. Um personagem que, assim, tem um design legal, tem uma noção de honra, de luta, de arte marcial, técnicas que são muito da hora, são interessantes. Então, assim, poderia ser canônico se a Toei quisesse, no caso no anime de Dragon Ball Super, ou se o autor Akira Toriyama quisesse ter inserido ele no mangá, ou se o próprio Toyotaro quisesse ter inserido ele, poderia ter inserido. Mas não fez. Por quê? Porque esse filler não pode ser considerado canônico porque ele não se encaixa dentro das regras da história. Entendeu que o tempo, assim, as coisas têm que se encaixar para que... beleza, posso considerar isso canônico. E nesse caso, não vai encaixar. O personagem nunca mais apareceu depois dessa saga. Ele luta o torneio no outro mundo, mas ele nunca mais é referenciado em lugar nenhum.
em nenhuma outra mídia oficial de Dragon Ball, e muito menos numa outra mídia que segue a história canônica, que é a história que a gente acompanha do começo ao fim. Ele não aparece. Mas vamos continuar assistindo aqui, porque tem mais coisinhas aí pra gente analisar. Essa luta é espantosa. E se não assistirmos, vamos nos arrepender por toda a vida. Esse guerreiro de cabelo loiro parece aquele cara que caiu no caminho da serpente há muito tempo. É mesmo. Outro vilão. O nome dele parece que é Goku, não é? Como eu odeio esse cara. Foi ele que destruiu todos os meus sonhos e a minha nave espacial naquele tempo. Que ele perca essa luta, que o matem! Ainda assim estou surpreso. Não imaginava que pudesse existir uma luta mais impressionante do que a minha. Amigos, mas quem é o outro cara, hein? Eu nunca tinha visto. Vocês não sabiam? Ele é uma das minhas criações. O nome dele é Majin Buu. Majin Buu foi como um irmão para mim. Ele sempre me seguia, não importava onde eu fosse. Os golpes que ele está usando, fui eu quem ensinei. Mas como ele é lento para aprender, eu passei por muitas dificuldades. Senhor Babidi, o senhor é uma pessoa admirável. Ora, isso não é nada. Comparado a mim, Majin Buu continua sendo um garotinho bobo. Que raiva que eu tenho! Majin Buu zombou de mim! Que ele perca, que ele perca, que ele perca! Que não sobre nada dele! Vamos, Goku! Você consegue ganhar desse malvado! Dê adeus à dor de cabeça. Bom, analisando de um ponto lógico, galera. Faz sentido que o Inferno liberasse todo mundo para ver um pay-per-view da luta entre Goku, Super Saiyajin 3 e Kid Buu? Cara, dentro da história não tem nada que impedisse. Nada. Poderia acontecer normalmente. Dentro da história não contradiz nada do mangá. Nada do mangá. Exceto uma coisa. Frieza, quando é ressuscitado, cita Majin Buu e que não o conhece, apenas que ele ouviu falar por conta do seu pai. Se o Frieza assistiu a porcaria da luta no inferno, não faz sentido quando ele ressuscitasse ele dizer: meu pai só pediu pra levitar Majin Buu e Bills o Destruidor. Tem essa fala no filme de Dragon Ball Super. Se eu não me engano, deve ter no anime também. Eu não me recordo agora. Mas assim, tá lá no filme. O filme é canônico. O filme, tanto que ele repete os acontecimentos do filme, acontecem no anime. É canônico. O filme é. E pelo filme ser canônico, o Freeza assistir Goku e Kid Buu não faz sentido, porque o Babidi apresentou o Majin Buu pra ele. E ele viu a luta, entre aspas. Se ele tivesse realmente assistido a luta, ele não teria que fazer aquela citação no filme. O filme descaracterizou esse filler como canon. Vocês entenderam que tem um padrão? É o seguinte, as regras da história estão aqui. Se encaixa na regra da história, eu posso considerar. Se não encaixa, não bate. Eu crio uma discrepância. E a obra foi feita para não ter essa discrepância, para não ter esses furos de roteiro. Então assim, entre um filler que foi adicionado para entretenimento, é legal.
é oficial, é bacana, complementa a história de uma forma interessante, mas não tá amarrado na história. Por um filler ser considerado uma análise, ele tem que estar amarrado na história. Ele tem que estar amarrado de uma forma que, ó, isso aqui faz sentido. Isso aqui realmente é uma coisa que é coerente com a história. Se não tá amarrado na história, eu não posso considerar esse filler canônico. E nesse caso, a história desamarrou. O Freeza não conhece Majin Buu, ele não sabe quem é Kid Buu, ele nunca conheceu o Babidi no Inferno. Porque ele cita que ele sabia de certas coisas e tal, mas assim, ele cita um rumor, ele não cita que, eu assisti a luta, eu vi que o Goku tem um Super Saiyajin 3 agora, ele ficou mais forte e tal, vai ser bom, vou ganhar dele agora. Não, ele não cita. Ele cita um rumor que ele ouviu do pai dele, o que faz sentido. Então assim, pra ser canônico tem que encaixar. Basicamente é isso, pra ser canônico tem que encaixar na história. Se não encaixa na história, não é canônico. E esse e vários outros fillers não encaixam na história porque não bate. A história tá aqui. Se o filler ele veio até aqui, ou se ele passou daqui, e não tá dando liga para que o que foi contado, o que é oficial e canônico e que desenrolou a história, não se encaixa nisso, eu não tenho como considerar. Mesmo que seja um bom filler. E isso não é só pra Dragon Ball, não. É pra qualquer anime. Pra qualquer anime. Pode fazer análise em qualquer anime. Qualquer um deles. Que tenha filler, que não tenha. Cara, eu vou pegar, por exemplo, o anime de Boruto. Mano, o anime de Boruto tem filler pra cacete. É mais filler do que segue o mangá na maior parte do tempo. Mas tem um detalhe. No anime de Boruto, pelo menos no anime que saiu, porque de Naruto não encaixa nada. Os fillers é tipo descartável. Foda-se. Mas no anime de Boruto, eles fizeram com que os fillers tivessem continuidade e relevância em outras histórias, fillers mais pra frente do arco, e que fizesse sentido pro desenvolvimento do personagem e a maturidade dele ao longo da história. Não são coisas que aparecem no mangá, mas a história não tem discrepância. Então, no caso de Boruto, os fillers, pelo menos do anime, se encaixam ali e não contradizem o mangá. As histórias batem, fazem sentido. Mesmo que o Boruto ignore a existência, por exemplo, do espadachim da névoa, que era um amigo dele e tal, e morreu. Faria todo sentido do mundo ser ele citado agora, aos 45 do segundo tempo. Porque se encaixa na história como um todo. Pelo menos o anime foi desenvolvido para que tudo se encaixasse. Mas no caso de Dragon Ball não foi assim. No caso de Dragon Ball, os complementos eram complementos mesmo. Pelo menos a maioria. Tem coisas que se encaixam? Claro que tem. Existem fillers canônicos e nem sempre vem do anime. Vamos ver um outro filler canônico logo. Vamos lá. Bom, vamos fazer o seguinte. Já que a gente estava falando tanto de fillers e etc. Bom, vou esclarecer uma coisa que muita gente entende errado. Quando lançou Dragon Ball Z Kakarot, que é um jogo muito bom para PS4 e tal, deve ter para PS5, não sei, nunca testei no PS5, mas eu tenho ele no meu PlayStation 4, etc. E eu joguei ele e assim, maravilhoso. Mas o marketing disse que algumas histórias originais que não poderiam ser adicionadas no mangá ou que não foram adicionadas no mangá estavam inseridas. E assim, a história do game, a história principal, o rumo que ela segue, Dragon Ball Kakarot, é o cânone da obra, porque ela segue Dragon Ball Z, do começo até o seu fim. E assim, quando eles disseram que algumas histórias adicionais foram colocadas na obra com a própria supervisão do Akira Toriyama, bom, isso criou novas histórias canônicas. Vamos colocar aspas aí. Qual a razão das aspas? A gente tem dois tipos de pessoas. Quem jogou entendeu e quem é fanboy deu uma de maluco. Quem jogou entendeu que algumas missões e passagens fazem sentido com o mangá. Outras coisas não. Então assim, vamos acompanhar essas histórias aqui. Uma delas, para vocês entenderem aonde ela é canônica. Sim, isso aqui
é canônico. This is Gohan. Olá, aqui é o Gohan. Hey, Gohan. It's me, Bulma. Can you put your dad on the line? Oh, Ei, Gohan, you sou eu, want Bulma. Dad? Pode usar seu telefone da linha? Sorry. Ah, você quer um Him pai? and Mom just Desculpa, left. ele e minha mãe saíram. He did? Oh, rats. Ah, ele But I saiu, just ó, missed droga. him. Nós Is perdemos something eles. the matter? Algum problema? Maybe. You see, we're at my place fixing up the Melhor não android traduzir, that não. Krillin brought back. Vai ficar estranho. He needs a replacement chip in his head, but we don't have the materials to make it. I did some research, and it looks like the metals we need can only be found in your neck of the woods. I was hoping your dad would be able to help out in that department. Oh, is that all? I'd be happy to help. I'm free anyway. Really? Oh, that'd be great. Thanks. Okay, I'll rattle off the stuff we need. Ready? Basicamente, é a Bulma pedindo ajuda pro Gohan em um reparo no número 16. Lifesaver, Gohan. Ela iria pedir ajuda pro Goku, mas o Goku This isn't a saiu bad com a way to Titi. spend an afternoon. All right. E aí começa a missão. Hi, Bulma. Corte. Is this everything? Você entrega tudo. Looks like it. Great work, Gohan. I really appreciate it. All that's left is to build the chip. Ela alega que vai construir um chip pra ajudar o 16. Hey, what's with that look? Are you really Gohan? I am. Honest. It's a long story. Ela se assusta com ele Super Saiyajin. Look at you. Well, you are your father's son, and Saiyans are weird, so I guess this isn't out of the question. No use applying logic to you guys anyway. She's being surprisingly calm about all this. I guess living with Vegeta's kinda numbed her. Thanks for being my delivery boy. You're the best. You're welcome. And sorry I surprised you. By the way, now that you're here, do you want to watch me fix the android up? E o Gohan I'm vai pretty assistir sure ela he's consertar safe, o número but, you know, 16. you can't be too careful. So do you mind staying for a bit? Oh, E a Bulma quer ele de segurança no um pouco enquanto ela mexe no 16. so this is an android. These things were built to kill Dad. There we go. It's done? Almost. The chip you helped us build was successfully integrated. Esse é o chip que aparece no mangá. Olha só onde encaixa. Gives the android life. Now, we stick it in the cranial chamber here and voila! Analyzing situation. He's online. Hey, you! Got a name? I am Android 16. Scanning memory logs. I was brought here by Krillin for repairs. His memory circuits are functional. Oh, good. He's back. You did it, guys! Are you the ones who repaired me? I am grateful. No need to mention it. If you want to thank someone, thank Gohan here. After all, he helped us fix you. Go on. Hello? Searching. Data profile found. Go on. Son of Goku. Hey now, mister. Just because he's Goku's son doesn't mean you have to terminate him. He is irrelevant. My target is Goku, not his offspring. That's so. Okay, I guess I can live with that. Sim, ele vai eliminar só o Goku. Ele não ataca ninguém que não seja um Goku. Doctor. Yes? E é por isso que ele não aparece no futuro do field Gohan, test tá? in the nearby forest to gauge this body's functionality. Well, I don't see a problem with that. Come with me, Gohan. Your assistance may be required. Really? Sorry, kid, but humor him. He should be all right. But we just restarted his systems, and you never know what could happen. Sure thing. In Big Time, you can collect Big Time cryptocurrency. Porra de It's really quite propaganda. easy. You can collect the Big Time token. I will go on ahead. Find me in the forest. Counting on you, Junior. Right. So, how
how's that body of yours? Satisfactory. Diagnostics indicate 100% functionality. I'm glad to hear that. So, do you like animals? Affirmative. They put me at ease. I like animals too. All sorts of things interest me, actually. I'm hoping to be a scholar someday. A fine goal. I am certain you will make an exemplary scholar. By the way, are you really out to kill my dad? Affirmative. That is my only directive. I have no other use. As a result, I was declared defective and stored away. Huh? I loathe conflict. Therefore, as a weapon, I am defective. That's no reason to shut you down. Dr. Giraud once said, he made me in the image of his deceased son, but he was bold and daring. I am not. A war machine that shuns war is nothing but a failure. Don't say that! It's the truth. So this is where all them cuddly Aqui eu vou dar uma pausa para explicar uma coisa muito básica para vocês. Até este exato momento, tudo que rolou pode, e assim, faz todo o sentido do mundo, entrar no cânone de Dragon Ball. Por quê? Bom, nada na história impede que isso tenha acontecido. Que o Goku tenha saído com a Tite, que a Bulma tenha precisado de ajuda e, no caso, como o Gohan atendeu o telefone, ele foi lá, prestou a sua ajuda. Nada impede. Mas aí a magia do cânone, pum, morre aqui. Porque é o seguinte, esses androides que estão junto com estas pessoas não existem mais dentro do cânone na obra. Isso é uma réplica de um androide que o Goku derrota no mangá lá no começo, quando ele estava enfrentando a força Red Ribbon, lá no início. E assim, o jogo em si, ele traz coisas canônicas, é o que encaixa na obra. Esses 3 androides flutuando em cima de civis não faz sentido nenhum. A Red Ribbon não vendia os seus artefatos para qualquer pessoa literalmente mandar por aí com androides que pudessem enfrentar um Super Saiyajin. Porque querendo ou não, rola uma batalha e não é uma batalha simples. No game é uma batalha que assim, você tá transformado em Super Saiyajin, você não vai derrotar com um toque. Você vai fazer, já era. Não, você vai lutar, você vai brigar e tal, etc. Vai usar o poder, vai meter um Kamehameha absurdo, se você puder. Mas o lance não faz sentido esses androides, esses 3 indivíduos estarem aí. E é aí que o jogo Kakarot, ele tem partes canônicas e partes não canônicas. Tal qual, por exemplo, o Nappa ressuscitar e aparecer no cenário em cima da cidade para você eventualmente desafiar ele para uma revanche. Obviamente não se encaixa na história, galera. E ressuscitar do nada. Não é alguém que pediu para ele ressuscitar, não. Ele é trazido de volta à vida do nada. Essa parte da história não se encaixa no mangá, não se encaixa nas regras. Lembra? Aqui, ó. As regras estão aqui. Encaixou? Valeu. Não encaixou? Não valeu. Neste caso, várias partes de Dragon Ball Z Kakarot não se encaixam, mas toda a missão do D16 em relação aos diálogos, ao que o Gohan pergunta, a ver como o 16 tratam bem os animais ali que estão presentes na floresta, faz sentido com o que o próprio 16 fala no mangá, a própria relação de respeito que o Gohan tem com o 16. Tanto que a roupa de Super Saiyaman do Gohan é basicamente o uniforme do 16. Ou seja, tem uma relação de respeito entre Gohan e o número 16. E Dragon Ball Z Kakarot ajudou a construir essa relação. Mas estes caras aqui não são canônicos. Entenderam?
Se encaixa na história, canônico. Se não encaixa, não é canônico. 16 e o Gohan terem essa relação, encaixa na história. Na história, é canônico. Faz todo sentido. Nada disso quebra a regra definida pelo Akira Toriyama no mangá, tanto que, como o marketing do jogo diz, isso é uma história adicional que não deu tempo de estar no mangá, mas faz tudo sentido. E aí, no desenrolar dessa história, eu vou até pular, porque assim, a gente rola a batalha, batalha aqui, cadê? Onde é que termina? Rola toda uma treta. Bom, o cara ganhou literalmente soltando ki pra caralho. You folks are crazier than a dog in a hubcap factory! Threat neutralized. Yeah. Gohan, I am grateful for your assistance in protecting the animals, as well as for assisting with my repairs. My apologies for not thanking you sooner. Oh, it's no big deal. The real reason I asked you to accompany me is a discrepancy between my data and your current appearance. I intended to personally reevaluate your potential in combat, but thanks to the altercation with the poachers, there is no longer such a need. Your power is immense. It far surpasses all your records in my system. I foresee you becoming the deciding factor in the outcome of the Cell games. Essa fala é foda. But my dad's way stronger. We are not so different, you and I. We aren't? Let us return for now. The doctor will be worried if we take too long. Right. Let's head back. How are 16 and I alike? Número 16. Avisa o Gohan que o poder dele é imenso, porque ele presenciou esse poder, ele presenciou essa luta. Aí entra a parte não canônica. Como se o Gohan precisasse usar muito poder transformado em Super Saiyajin pra matar um androide que o Goku no clássico matou. Essa parte não é canônica, a parte da luta não é canônica. Isso aí é só porque o jogo tem que ter alguma coisa pra fazer entretenimento, você tem que estar jogando. Não dá pra deixar só as falas, né? Entretanto, o Gohan e o 16 tem um diálogo ali interessante. E o 16 alerta o Gohan que o poder dele, por ser imenso, dá a ele a impressão de que ele será decisivo nos jogos de Cell. Ou seja, o 16, além do Goku, era o único personagem que reconhecia o potencial do Gohan. Isso é canônico. Faz sentido. Tanto que o 16 ele tá lá doido pra conversar com o Gohan para que o Gohan se solte. Ele faz esse sacrifício e é um sacrifício épico. E faz todo sentido que esse diálogo seja canônico. Porque se encaixa na história. Bate. Deu match. Funciona. Só que assim, os androides aleatórios e os civis com poder de androides da Red Ribbon não fazem sentido nenhum com a história. How'd it go? Exceptional. I am fully operational thanks to you. Nice job out there, boys! I heard you rounded up some poachers. Bet you socked him something fierce, huh? What morons, going up against the son of Goku and a giant android. Ha! It was nothing, really. I know! Why don't you stay for dinner? It's the least I can do to repay you for your help today. Honestly, I haven't done anything. Don't be silly. Make yourself at home and spend the night while you're at it. I'll phone your mother for you, okay? Okay, sure. Entenderam? Basicamente, o que a gente tem ali... Oh, meu Deus, que cachorro chato. O que a gente tem ali é que a história no jogo encaixa perfeitamente com o mangá. Aí entra aquela parte que o marketing disse que algumas histórias que não estão retratadas no mangá vão ser retratadas no jogo. E isso faz todo sentido. Agora, não é por isso que eu posso dizer que tudo que acontece no jogo é literal. O Nappa ressuscitando o Raditz, ressuscitando o Freeza, ressuscitando...
antes da hora, né, no caso. O próprio Vegeta pode lutar com ele mesmo dentro do game. Só que uma versão dele ressuscitada dele no passado. Tem uma história pra isso dentro do jogo? Sim, tem uma história pra isso dentro do jogo. Mas não é canônico, não segue a história original do mangá e não segue a história original que seguiu para Dragon Ball Super e etc. Entendam que, assim, o que vai ser canônico é o que encaixa dentro das regras da história, das regras da obra. Por exemplo, eu poderia aqui colocar facilmente a missão onde o Kuririn precisa levar a 18 para um jantar. Mostra o interesse amoroso que ele já tinha entre a saga Cell e a saga Majin Buu, como eles se envolveram. Ele já tem até um filho quando a saga volta, a saga Majin Buu acontece. Alguma coisa aconteceu, o mangá não mostrou. Mas o jogo mostra que existia um interesse dele desde sempre, isso o anime mostra. E o jogo ele retrata que o Kuririn foi atrás da 18 para que eles tivessem um relacionamento amoroso. E faz todo sentido para com a obra. Então sim, algumas coisas vão fazer todo o sentido do mundo. E essas coisas que fazem sentido, que se encaixam na história, são canônicas. Inclusive, essa parte de Dragon Ball Z Kakarot é canônica. Essas duas partes, no caso. Tanto a do 16 quanto a do Kuririn com a 18. Entretanto, gente, não é porque isso encaixa que o jogo inteiro é canônico. Gente, não tem Android da Red Ribbon do clássico peitando Super Saiyajin, gente. Não tem, isso não existe. Não faz sentido nenhum com a história. Nem com a obra, nem nada. Nem sendo vendido pra civil. A história, ela até no Kakarot, por exemplo, você tem missão onde tem vários Saibamans que saíram do nada. Porque assim, o Nappa utilizou alguns e, bom, acabou, era aqueles. Morreram todos. Mas não, na história eles dão a entender que passou, teve mais alguns Saibamans, eles estavam vivendo na Terra, alguns aterrorizando alguns vilarejos próximos à casa do Goku, que estava muito próximo a uma torre da Red Ribbon, que ainda estava inativa e destruindo as pessoas, sendo que a Patrulha Vermelha foi destruída lá no Dragon Ball clássico, no anime clássico, e no mangá há muito tempo atrás. Então, essa parte da história não é canônica. Agora, a missão do 16, a missão da 18, são histórias canônicas, que se encaixam dentro da obra. Isso vale para dentro do cânone. Qualquer coisa que não se encaixa dentro da regra, tá fora. Então, pra gente não deixar esse vídeo muito longo, o que vai definir o que é canônico e não canônico, por exemplo, dentro de Dragon Ball? Se encaixa dentro das regras da obra estabelecidas, dentro daquilo que o mangá, que é o precursor, que vai dizer pra Shueisha, que é a própria publisher, ou a Toei Animation, que fez os fillers e tudo em relação ao anime, se encaixa, é canônico. Se não encaixa, não é. Não importa se não encaixa aqui nem aqui. Tanto que deméritos, por exemplo, para, sei lá, o Goku que perde pra alguém com uma seringa. O cara que literalmente em Dragon Ball toma uma machadada quando criança na sua cabeça e quebra o machado, a lâmina do machado com a cabeça, tem medo de agulha. Tem a pele vulnerável. O cara que tancava tiro e etc. tem a pele vulnerável pra pum, uma agulha entra e destrói o cara facilmente. Com ele apreensivo, com medo e assim, gente, quando você tem medo, você retrai o músculo. Você não, automaticamente aqui, ó, bum, você vai travar. Tanto que é um problema na hora de você dar a injeção. Eu já trabalhei com isso, não sou enfermeiro nem nada do tipo, mas um dos principais problemas é quando o paciente está com muito medo e ele enrijece a pele e a agulha não consegue perfurar direito. Aí normalmente dói até mais do que deveria doer. Fica a dica, se você tem medo de injeção, relaxa. Se você não relaxar, vai doer mais. Qualquer coisa que te causa medo, você contrai o músculo, você se fortalece. É uma reação natural do seu corpo. Agora imagina o Goku tomando um pau de uma agulha. Óbvio que esse filler não é relevante pra história, não faz sentido com a história, não é canônico. É óbvio, mais do que óbvio. Certeza. Mas é filler. Outros fillers vão ser canônicos, vão encaixar. O que não encaixa, tá fora. Seja pra diminuir o personagem ou pra subir o personagem. Se não encaixa, foda-se. Não vale. Não serve pra análise. Ah, mas eu gostaria de analisar com tudo. Ok.
Mas aí é o seguinte, se a proposta for falar de canonicidade, de personagem definido pela história, do começo ao fim a história tem que ser coerente. O que é incoerente é tirado fora. Principalmente se vier de filler. Se vier dentro de uma coisa canônica que faz sentido, é canônico. Se não faz sentido, não é canônico. Simples assim. Então, por exemplo, muita gente gosta de usar, vamos lá, o filler do Goku tomando uma pedrada na cabeça e sentindo muita dor. Pra dar demérito no Goku. E assim, o fanboy normalmente vai é filler, foda-se. É filler. Aí o cara, não, mas ele tomou o dano, não é você que fala que tudo que tá no anime vale? Ele tem um ponto. Mas existem duas maneiras de ver isso aí. A primeira é, bom, não encaixa com a história, não faz sentido um Super Saiyajin se machucar com uma pedra comum de um cara que tomava tiro na cara quando era criança. Não bate com as regras estabelecidas na história. Entretanto, aí entra a parte que pode tornar essa cena canônica. O objetivo do Goku, enquanto Super Saiyajin, não era fortalecer o seu corpo, mas se acostumar com a transformação que ele somente a desfaria para dormir, onde ele estaria inconsciente. Enquanto consciente, o Goku estaria transformado, mas não tentando gastar Ki como se estivesse em combate, não se fortalecendo, mas mantendo a forma Super Saiyajin sem o gasto, tentando minimizar toda a perda de energia que ele tinha enquanto usava essa forma antes de masterizá-la. É no treinamento, tudo aquilo que ele faz ali antes da luta do Cell Games é uma masterização do Super Saiyajin. Logo, relaxar ao ponto de que uma pedra te machuque faz sentido com o cânone. Porque ele tá absolutamente relaxado. Aqui, ó. O cânone diz que ele tá treinando pra estar relaxado e acostumar com a transformação em qualquer momento. Tanto que assim, ele tava treinando de pegar um copo de vidro sem quebrar, de fazer as coisas rotineiras sem destruir nada. Por quê? Porque a força dele, a resistência dele, a velocidade não tava upada. Ele tava só transformado, mantendo a transformação. Se ele precisasse levar o Ki dele pra fazer alguma coisa, ele poderia fazê-lo. Mas o treinamento era pra se manter nessa forma e relaxado. Então, apesar de ser um demérito, é um demérito que pode ser canônico sim. Mas, assim, ele só é canônico se ele se encaixar na história. Se o Goku desse alguma ideia ou letra de que não, ele tava transformado no ápice, ali não era pra nada machucar, ele não deveria nem se machucar, o filler não faz sentido. Entendeu como funciona? Encaixou na história, canônico. Não encaixou na história, filler. Não relevante. Simples assim. Ah, mas se você quiser usar um personagem filler dentro de um debate, é simples. Se a proposta é essa, você pode falar simplesmente: eu quero o Goku da Toei Animation. E aí assim, o Goku da Toei Animation vai valer o Goku dos filmes, vai valer o Goku dos fillers, vai valer o Goku de tudo que é da Toei Animation. Assim, você pode achar que o nível dele tá aqui ou tá aqui. Depende da forma como você enxerga os fillers, porque tem filler que põe aqui, tem filler que põe aqui embaixo. Ah, eu quero usar o Goku canônico. Então, o que foi relevante para a história e o que não se encaixa nela não vai valer. Então essa é a proposta de discussão que vocês podem ter. Mas no geral, se numa definição entre canônico e não canônico faz sentido com a história, encaixou, canônico. Faz sentido com a história? Não. Tá aqui, ou tá fora, tá longe, tá lá, aqui, tá pra cá. Não encaixou com a história, não é canônico. E isso é pra qualquer obra. Então assim, não é pra diminuir Dragon Ball, muito pelo contrário, é pra ressaltar a coerência absurda e maravilhosa que o gênio Akira Toriyama colocou no seu mangá, na sua obra, e que a Toei Animation, às vezes competentemente, trabalhou em seu anime. Às vezes não, às vezes sim. E aí vai variar do que é canônico e o que não é. Vai ter retcon, vai ter coisas que foram retrabalhadas, mas no geral, as coisas que se encaixam valem pra história. O canônico é o que é a história. O que faz sentido dentro da história. Se não faz sentido da história, ignora. É só entretenimento. Sacaram? E bom,
esse foi o vídeo. Eu espero que não tenha ficado muito longo. Terei que dar uma trabalhada nele, então provavelmente tem mais coisas aí pra fazer nas edições. Mas, no geral, é isso que eu tenho pra trazer pra vocês de análise lógica. A minha verdade não é uma verdade absoluta, é uma análise lógica. É o que faz sentido dentro da obra. E é isso que eu defendo, tem que fazer sentido. Faz sentido? Maravilha. Não faz sentido? Quero que se foda. Não faz sentido. Não tá dentro do oficial, tá dentro do mangá, o autor disse que é isso? Ah, não disse. Foi um auxiliar dele que é dono dos direitos da publisher. Foda-se, não é o autor. E mesmo que fosse, se não faz sentido com a obra, é um furo de roteiro. Porque até o que é canônico, se não faz sentido com a obra, é furo. Isso não foi em Dragon Ball, em outras obras. Por exemplo, eu sei que... Vamos lá. Vamos supor que o autor de One Punch Man diz que o Saitama é invulnerável, ou vamos lá, supondo que o Sunboy fala que tem força infinita. Porque ele não tem um limite de força para aplicar. O que, assim, é mais uma teoria do que uma verdade. Mas aí é um assunto para outro vídeo. O lance é, se ele diz isso e amanhã ou depois ele tiver que levantar um inimigo que pesa, sei lá, 1000 quilos, mais de 1000 toneladas, desculpa. Mais de 1000 toneladas, ele não consegue... Bom, pode ser um furo ou pode não ser. Ou ele é um furo porque o autor mentiu pra si mesmo e tal, não faz sentido com a história. Ou ele não tem essa força. E aí vai valer o que fizer mais sentido. Ele tem essa força, ele demonstrou em outro momento, um outro patamar que ele tem essa força dentro da história. A história tá aqui, mas ele não tem essa força. Bom, aí seria um furo. Agora, se a história tá aqui, ele mostrou que ele tem, então assim, no caso, ele só não fez. E aí por que ele não fez? Tem uma razão? Se tem uma razão, ok. Se não tem uma razão, furo de roteiro. E é isso, galera. Bom, muito obrigado. Sigam o canal Ouroboros, deixe o seu like, comente aí. Porque assim, eu não sou dono da verdade, você pode trazer a sua opinião e, cara, eu sempre entro em contato com a galera que faz o comentário, eu respondo, eu gosto do debate, eu gosto de trocar uma ideia, eu acho maravilhoso quando vocês me trazem a posição de vocês, falam, não, pra mim, tudo tá valendo, foda-se. Ah, beleza, se tudo tá valendo, então tá. Aí, sei lá, vamos ver quem ganha, Goku versus o Batman. Mano, o Batman põe uma seringa na frente dele e fala, aí Goku, hora da injeção, e você não pode me bater porque eu sou um ser humano comum, matar seria errado. Acabou, levou. Ah, mas era filler, não é canônico. Sim, então não vamos considerar o cânone que vem se baseado em coisas que não faz sentido com a... Isso não é canônico, entendeu? Não vou considerar o que não faz sentido. Se faz sentido, eu vou considerar. Se não faz, eu não vou considerar. Regra básica. É isso. Faz sentido? Legal. Não faz sentido? Foda-se. Galera, deixa o seu like, curta, compartilhe, comentem, faça aí um debate, traga pra gente ideias, vai. Come get some. Eu adoro quando vocês trazem ideias, é muito interessante pros meus inscritos que me trazem a posição deles, mesmo que não seja a mesma coisa que eu penso. Maravilhoso. Tragam mais, porque é o seguinte... Se você trouxer uma coisa interessante, eu posso fazer um vídeo disso, a gente vai trocar uma ideia, você vai ser um exemplo de lucidez se aquilo que você falou faz todo sentido. Ou você vai ser contestado, o que é normal. Nem todo mundo nasceu sabendo. Deixe seu like, curta, compartilha. Valeu, pessoal. Muito obrigado.